Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula do- da disciplina de Biotecnologia 2 do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina. A nossa aula inicial é sobre segurança de laboratório. A gente considera que qualquer um pode fazer ciência, obviamente, desde que saiba o que está fazendo, né? O fato de você não saber o que está fazendo, o que está mexendo, com o que está se envolvendo, pode causar sérios acidentes, inclusive em ambientes mais especializados, onde teoricamente todas as pessoas sabem muito bem o que estão fazendo. A foto apresenta um acidente ocorrido há alguns anos em um laboratório do curso de farmácia da Universidade Federal do Paraná, um espaço onde as pessoas já trabalhavam há bastante tempo, mas os acidentes ocorrem. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento dos cuidados necessários para evitar os acidentes e, caso um acidente ocorra, que a gente nunca está livre de que ocorra um acidente, né? Que a gente tenha as informações, as noções básicas do que fazer numa situação como essa. Bom, qualquer laboratório, qualquer ambiente em que você esteja trabalhando com substâncias químicas ou materiais biológicos podem ser perigosos, né? Tem um potencial de risco. Por isso é muito importante a gente ter cuidado e atenção para fazer todo e qualquer experimento, qualquer procedimento nesses laboratórios. Principalmente evitando que você tenha brincadeiras, conversas ali que vão atrapalhar a tua concentração. Substâncias químicas, mesmo aquelas que a gente não conhece, elas são bastante perigosas. Normalmente elas são voláteis, né? Ou seja, elas passam para o estado gasoso, mesmo sem aquecimento, ali em temperatura ambiente, são corrosivos ou são combustíveis, ou seja, queimam facilmente. Então, o uso da chama, do fogo, é um dos principais cuidados que a gente deve ter para evitar, né, explosões, queima e coisas do gênero. Por isso, hoje nós vamos falar de princípios básicos de segurança no laboratório. Talvez alguns para vocês possam parecer até meio óbvios, mas são justamente as coisas óbvias que a gente acaba esquecendo de evitar e acaba fazendo errado e é onde acontece o acidente. Então, primeira regra básica de segurança: não pode, dentro do laboratório, de forma alguma, fumar ou beber. Tá? É necessário que a gente tenha um espaço, um local para uma alimentação. Fumar, eu recomendaria não fumar em lugar nenhum, né? Não fumar mesmo, mas caso você seja fumante, que seja então um fumante que respeite os ambientes, que saia do laboratório e ache um ambiente, um local para fumar sem riscos e sem perturbações. Comer e beber faz parte, né? A gente precisa, daí você tem uma rotina longa de laboratório, vai sentir fome, vai sentir a necessidade de se hidratar, obviamente. Então, é interessante que o laboratório tenha uma salinha, um lugarzinho em que a gente possa ter esse espaço para comer ou beber. Caso contrário, realmente tem que procurar um outro espaço, mas não é indicado, em hipótese alguma, comer e beber dentro do laboratório enquanto você estiver fazendo o procedimento ou enquanto outro colega está fazendo o procedimento e você está por ali mesmo sem fazer experimentos, certo? Então, evitar comer, beber ou fumar no laboratório. Segunda regra básica que a gente acaba deixando passar porque, mas é só um experimento rapidinho, né? Mas sempre tem que utilizar um guarda-pó com mangas compridas, usar luvas, sapatos fechados, certo? Preferencialmente com sola de borracha, mas sempre utilizar esses equipamentos de proteção individual, são extremamente importantes. Os óculos evitam que a gente tenha acidentes que possam prejudicar a sua visão. O guarda-pó vai proteger o corpo contra respingos de produtos ou qualquer outra coisa, as luvas também, né? Então, importante ter esse cuidado sempre. Ao ir ao laboratório, mesmo que seja para um procedimento rápido, só vou observar como é que estão as minhas plantas, quanto tempo falta para terminar determinada reação, para que a autoclave desligue,
é importante sempre ter cuidado com o uso desses equipamentos de proteção individual, dos EPIs, justamente porque o acidente acontece a qualquer hora, em qualquer lugar, não precisa você ficar o dia inteiro lá para que tenha o risco de um acidente ocorrer. As regras básicas de segurança são importantes que todos conheçamos. Então, aprender a usar o extintor antes que o acidente aconteça. Não adianta o acidente acontecer e daí lá na hora vamos tentar agora saber, aprender na hora. Vou lá para a internet, vou procurar no Google como é que eu uso o extintor enquanto o fogo está tomando conta do laboratório. E aí é óbvio que essa aula nos leva também a uma outra dimensão, que é rever o que o nosso laboratório tem e o que o nosso laboratório não tem. Em quais situações o nosso laboratório está ainda deficitário. Como, por exemplo, fazer talvez um cursinho básico para que todos os usuários do laboratório aprendam a utilizar o extintor. Ou mesmo, onde estão nossos extintores no laboratório? Estão devidamente alocados? Estão todos devidamente calibrados? Estão cheios? Está tudo certinho? É importante que a gente aproveite esse momento para fazer uma revisão do nosso laboratório. Os extintores não são todos iguais, né? Existem extintores de diferentes tipos, extintores com pó químico, tanto com o extintor com pó químico para os tipos A, B e C, ou somente B e C. Existem os extintores de gás carbônico e os extintores com água. Então, cada tipo de extintor é utilizado para um tipo de situação, de acidente. Ou é mais indicado para um determinado tipo e não utilizado, não indicado para outros. Então, o tipo A de combustível, né, são papéis, madeiras e tecidos. Então, se você utilizar nesse material, papel, madeira, ou tecido que esteja queimando, se você usar o extintor com água, ele vai funcionar muito bem, ele é excelente. Agora, se você utilizar um extintor, por exemplo, de CO2, que vai sair uma grande quantidade de gás sob pressão, ele não é recomendado, porque ele vai acabar jogando esses materiais, espalhando mais esses materiais que estão queimando ali, por exemplo, papel ou pedaço de tecido, e não vai apagar o fogo, vai espalhar mais ainda. Se estivermos, por exemplo, combatendo um fogo que está acontecendo com gasolina, óleo ou tinta, né, esse tipo de solventes, produtos químicos como esse, que é o tipo B, utilizar água também não é indicado, justamente porque vai espalhar mais o incêndio, da mesma situação. Nesse caso, não é o pó que espalha, é a água que, ao cair ali em cima desses óleo, gasolina, ou tintas, ou combustíveis que não são solúveis em água, ao invés de apagar o fogo, vai jogar tudo esse material para mais longe, vai piorar a situação. Então, tem que usar o gás carbônico ou o pó químico. Da mesma forma, acidentes, incêndios em equipamentos elétricos, né, a utilização de água é um risco muito grande, porque a água é condutora de eletricidade. Portanto, se você jogar água neste incêndio, você corre o risco de levar um choque, né, ter uma descarga elétrica. Portanto, a utilização do extintor de gás carbônico é o mais indicado, porque ele não é condutor de eletricidade, ele não danifica o equipamento e também vai acabar com o incêndio, vai combater. Então é importante a gente ter esses conhecimentos, né? Saber identificar qual é o extintor que eu uso para qual situação e saber onde estão esses extintores. E novamente repito, é importante que agora a gente volte lá para o nosso laboratório e dá uma olhadinha quais são os extintores que nós temos, qual é o tipo de acidente que pode acontecer no nosso laboratório, então qual é o tipo de extintor que nós precisamos ter dentro do nosso laboratório. A quinta regra é evitar trabalhar sozinho e fora dos horários convencionais de trabalho. Por quê? Se você trabalha aí na madrugada, algumas vezes a gente precisa, né? Eu já fiz muito disso, trabalhar na madrugada, mas você tem o risco de, por estar mais cansado, acabar se distraindo mais, como a moça ali está
está acontecendo, ela deu uma dormidinha básica em cima da bancada, e isso leva muito mais a propensão de você ter acidentes. Estando sozinho, então, é um risco de qualquer acidente que aconteça, você não tem ninguém para te ajudar, ninguém para te socorrer, ninguém vai ficar sabendo do acidente. Então, na medida do possível, evite sempre trabalhar sozinho e fora dos horários convencionais de trabalho. Tá? Caso necessário, trabalhar num horário diferenciado, seja por causa do experimento que precisa ser feito em várias etapas e precisa ficar em horários não convencionais, ou por causa da falta de equipamento, tem muita gente no laboratório, falta equipamento e você precisa trabalhar à noite, que é o horário que o equipamento está disponível, seja qual for a situação, procure sempre trabalhar com alguém, né, para que vocês tenham sempre uma forma de se ajudar, de conversar, para não dormir, para ter uma atividade mais segura. O que colocar e onde colocar dos resíduos, né? Então, tem material que é insolúvel, então você não pode simplesmente jogar na pia e tocar água, porque vai entupir a pia, vai contaminar todo o sistema de drenagem, de esgoto, não deve ser colocado dentro da pia nenhum tipo de material insolúvel, mesmo que seja porque, sílica, carvão ativo, por exemplo, carvão ativado, é carvão ali na água, ele se mistura e desce, mas ele vai acabar em determinado momento, vai se acumulando e pode, né, causar danos ali na pia. Jogar pedaço de vidro ali, ele desce pelo ralo, mas vai se acumulando, pode cortar lá embaixo um cano, ou mesmo quando alguém tiver que mexer com isso ali para consertar, acabar se machucando, certo? Então, existem recipientes apropriados para cada tipo de material, para cada tipo de resíduo, e devem ser respeitados, devem ser utilizados. E brincar no laboratório, olha, é a pior coisa que pode ser feita, né? Ficar enchendo luva, ficar cutucando o colega, ficar dando susto, é a pior experiência que você pode ter dentro do laboratório. Em laboratório, você tem que ser descontraído, tem que ter amigos, mas não pode brincar, porque é coisa séria, é perigoso. Acidentes, sim, podem acontecer. Isso a gente sabe, né? Por mais que você evite, o acidente, o nome está dizendo, é acidental, acontece. Então, se acontecer um acidente, mantenha calma. Desliga o que tiver de aparelho por próximo. Se você tiver fogo, combate o fogo. Isola qualquer produto que for inflamável. Se você conseguiu controlar, ótimo. Se não, chama os bombeiros, né? Procura a ajuda de quem sabe. E por isso é importante a gente saber, houve um problema ali com a lamparina dentro da câmara de fluxo, não deveríamos nem estar usando lamparina da câmara de fluxo, mas precisa, certo? Houve um probleminha com a lamparina, pegou fogo ali, que derramou álcool, começou a queimar na bancada. Como é que eu faço para apagar isso ali? Vou jogar água em cima? Não, não pode, né? Você precisa abafar. Então é preciso saber como você deve ah, combater o incêndio, o que fazer em cada situação de acidente. Primeiro tem que manter a calma de buscar as melhores soluções para qualquer tipo de acidente. Se você está fora de um determinado ambiente onde ocorreu o acidente, vai lá ajudar a pessoa, sabe que aconteceu, vai lá ajudar aquela pessoa que está lá dentro, teu colega. É importante que você talvez demore um pouquinho mais, mas que use os equipamentos de proteção. Botar máscara caso for necessário. Se você não tem ideia do que está acontecendo naquele ambiente, é melhor você colocar máscara, ou guarda-pó, luva, todos os equipamentos de proteção, para ter certeza que você vai poder ajudar quem está nesse ambiente, né? E não entrar lá e acabar ainda se machucando e prejudicando, dificultando ainda mais o combate a esse incêndio. Então, muito importante ter isso. Calma, cuidado e se equipar, utilizar os equipamentos de proteção individual necessários e corretos para qualquer tipo de acidente que você vai ajudar a combater. Essa é uma regra básica até mesmo de economia, né? Mas ao sair do laboratório,
tem que conferir tudo, desligar o que tem, acesa as lâmpadas, ver se está todos os equipamentos desligados. Não vai também desligar o equipamento que está rodando o experimento do colega, né? Então, dá uma olhada em tudo, verificar se está tudo em ordem, se não ficou nenhuma porta ou janela aberta, se não tem equipamento apitando, se não tem alguma coisa com sinalização de que está ocorrendo errado. Normalmente a gente termina o experimento, está cansado, tudo que você quer é ir para casa. Uau, terminei, quero ir embora. Mas é importante que o que sempre dê uma geral no laboratório. Então, o último a sair é o que mais tem responsabilidade em dar uma passadinha em toda a sala, ver está tudo certo, está tudo desligado. O que está ligado, você dá uma olhadinha, não, tem um experimento ali. O ideal é que cada experimento que fique rodando, por exemplo, durante a noite ou em outros horários assim, né, que fique um papelzinho indicando experimento de tal pessoa, telefone de contato, para que a gente saiba o que está acontecendo no laboratório. Sempre que for trabalhar com reações perigosas, com substâncias tóxicas, ou que você não tem muita noção de se é muito perigoso, pouco perigoso, primeiro, na verdade, você tem que buscar informação com quem já conhece, com alguém que tenha mais experiência. Vai lá, procura as informações sobre esse reagente, esse experimento, o que eu preciso fazer, como fazer, etc. E, a partir daí, utilizar os ambientes, né, necessários para que tenha proteção. Por exemplo, cabine de segurança ou a capela de exaustão para retirar os gases tóxicos de dentro da sala, do espaço de trabalhando, manter durante esse período de trabalho janela, porta aberta para que haja circulação do ar, evitar que ocorram acidentes utilizando os recursos necessários para isso. Não só os equipamentos de proteção individual, mas também os equipamentos de proteção coletiva, como por exemplo uma capela de proteção ou ou uma cabine de segurança, né? Ou uma capela de exaustão. Resíduos de reações químicas, né, você não pode simplesmente colocar os produtos em qualquer lixo ali ou na pia, de qualquer forma. É necessário saber. Então, normalmente, os laboratórios têm já uma prática para os seus resíduos do dia a dia. Então, resíduo que é solvente, vai em tal recipiente. Gel de agarose corado com determinada substância, vai no outro recipiente. E assim você tem já os recipientes indicados para cada tipo de produto. Por quê? Posteriormente, esses materiais vão ser recolhidos e vão ser tratados devidamente para que sejam neutralizados, para que eles não tenham riscos nem para as pessoas, nem para o meio ambiente. Então, tem que ser devidamente indicado que tipo de material é e não pode simplesmente você jogar em qualquer lugar, certo? Cada tipo de produto, cada tipo de reagente tem o lugar certo para ser descartado. Em caso de acidente, né, ou você entrou em contato ou ingeriu algum produto sem querer mesmo, né, pegou alguma coisa, botou a mão na boca e tal, procure uma pessoa, um médico, alguém que saiba o que fazer. Geralmente, a primeira coisa que acontece é você pensar: "Ah, mas alguém me disse que se colocar pasta de dente vai ajudar ali na queimadura. Ah, toma um copo de leite que resolve". Tem aqueles princípios básicos lá da família que, na verdade, não são necessariamente indicados para o caso estar acontecendo, tá? Da química básica eu lembro que se eu misturar um ácido forte com uma base forte, vai formar água e sal. Aham. Aí você vai, em um acidente com ácido clorídrico, colocar hidróxido de sódio, né, para virar água e sal. Tu vai, na verdade, piorar a situação. Então, é necessário que você procure informações corretas com quem sabe para saber o que fazer em caso de acidente. Não dá para pegar qualquer receitinha do Google, qualquer receitinha familiar aí e achar que vai resolver um problema que tivemos no laboratório
com substâncias diferentes das substâncias do dia a dia, com riscos muito diferentes de riscos que nós temos em casa. Se alguma coisa respingar nos olhos, que acontece, né, a tendência natural é a gente fechar os olhos, apertar, fechar os olhos. O correto realmente é lavar, abrir bem e lavar em água corrente os olhos para retirar qualquer tipo do resíduo que está ali no teu olho te incomodando, certo? Os lava-olhos devem estar funcionando em local acessível no laboratório. Então, bora lá, vamos ver como é que está o nosso laboratório. Está lá o lava-olhos? Está funcionando? Ou está cheio de caixa na frente dele, a gente não consegue nem chegar no lava-olhos. A mesma coisa vale para os chuveiros de emergência, né? Eles estão funcionando e eles têm que ser utilizados caso você tenha algum problema derramou alguma substância, algum produto sobre o teu guarda-pó, isso está, então, a roupa está impregnada com isso, tem que lavar com bastante água para dissolver, certo? Então, tá funcionando o chuveiro? Tá de novo ele acessível, não tá? Tá com um produto na frente, tem uma mesa bem na frente do chuveiro, como é que está essas situações? É muito importante a gente dar uma geral nos laboratórios. Cabelos longos são um risco para a nossa prática laboratória, porque pode acabar enroscando em alguma coisa, pode cair sobre produto químico, pode, sem você perceber, passar por cima de uma chama e pegar fogo. A barba grande também, né? Então, cabelos devem ser amarrados, a barba, se precisar, você amarra também, né? Mas são cuidados importantes para o dia a dia de laboratório. Se quebrar ou derramar alguma substância, informe imediatamente alguém que já sabe como fazer, o que fazer ou onde buscar informações sobre o que fazer, tá? Não deixa esperando lá, porque algumas vezes a substância que você derramou ali na bancada não é tão perigosa, mas a reação que acontece dessa substância com alguma outra substância que já tenha sido derramada na bancada ou com o próprio componente da bancada pode causar algo, né, uma reação e causar algo pior ainda. Vidro quebrado é perigoso porque a gente não enxerga, porque ele é transparente e aí você acaba se cortando. Além do corte, você pode estar se contaminando com alguma substância que estava naquele vidro. Então, quebrou, derramou alguma coisa, imediatamente tenta limpar a área ou então deixa ela isolada e procura alguém que vai poder te ajudar a limpar, dizer o que fazer, como fazer devidamente a manutenção dessa área. Trabalhar com fogo é extremamente perigoso, necessário em muitas reações, mas extremamente perigoso. Então, não deixa chama sem ter alguém por perto para tomar cuidado, porque pode, de alguma forma, essa chama virar, botar fogo em todo o laboratório. E daí, quando você descobre isso, tarde demais. Então, como eu disse, sim, algumas regras são meio básicas. É óbvio que ninguém vai deixar uma chama acesa sem ninguém por perto. É óbvio, mas em algum momento pode acontecer de alguém deixar e o acidente ocorrer. Tanto que é por isso que existem acidentes em laboratórios, incêndios e tudo mais. Porque em algum momento, alguma pessoa fez alguma coisa errada ou houve algum acidente por descuido ou porque o material estava velho, mas alguma coisa aconteceu e o acidente acontece. Nós disponibilizamos no Moodle da disciplina um material com normas de segurança no laboratório. Então, peço que vocês deem uma boa olhada nesse material, que leiam, e na aula síncrona a gente vai então discutir a respeito desses procedimentos, tirar dúvidas e conversar um pouco mais sobre isso aí. Para a nossa próxima aula, então, nós vamos fazer uma revisão sobre funcionamento e operação e manutenção de alguns equipamentos laboratórios, começando a falar de pH-metros
e balanças. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês na aula de hoje e tenham um bom dia. Até a próxima. Tchau, tchau.